Senhora Ministra, Engenheiro Alfredo de Almada, Senhor Presidente e demais membros dos órgãos sociais da Associação Cabo-Verdiana, Senhores representantes diplomáticos, Senhoras e Senhores, Senhora Doutora Rita Valadas, da mesa da Santa Casa Municipal de Lisboa, Senhoras e Senhores, agradeço o convite para estar presente, procurarei não gastar 15 minutos do nosso tempo, ser mais breve, até por ser que há vários inscritos, para depois, muito brevemente, colocarem algumas questões ou fazerem algumas reflexões. Em primeiro lugar, a referência ao regresso a um espaço que conheço, nomeadamente enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. De facto, não são palavras de circunstância, sou sempre muito bem recebido aqui. Desculpem a comparação, mas faz-me lembrar, vou dizer, a minha Figueira da Foz, onde quando lá vou sou sempre de facto muito bem tratado, e as pessoas que dirigem esta associação, os cabo-verdianos em geral, têm sempre para comigo manifestações de amizade que não esqueço. De facto, já foram várias as ocasiões em que trabalhámos em conjunto, em vários domínios da organização da sociedade, e nomeadamente nos tempos em que, enquanto Presidente da Câmara de Lisboa, presidia a UCLA, várias foram também as oportunidades de desenvolvermos trabalhos conjuntos que não esqueço. E ainda como Presidente da Câmara da Figueira da Foz. Estou-me a lembrar agora na colaboração autárquica, ainda enquanto Presidente da Câmara da Figueira da Foz, nomeadamente na área da recolha dos resíduos urbanos. Mas em Lisboa foi muito mais alargado. Quis o destino que anos mais tarde, já lá vão mais ou menos 12, 13 anos, que estivesse enquanto senhorio. Porque, enquanto provedor da Santa Casa, este edifício, está ali a diretora do património, já está a dizer que sim com a cabeça, mas não sabe o que vai acontecer a seguir, porque enquanto provedor da Santa Casa, a Santa Casa sendo a proprietária deste edifício, pronto, é a senhoria aqui desta associação. E o Sr. Presidente da Direção teve a ocasião de, ali num breve encontro que tivemos, antes de começarmos esta sessão, nos expor o problema do nível da renda da associação. Eu perguntei se era preciso responder logo, a seguir, porque não quis responder logo, mas quero dizer aqui, não é para obter palmas fáceis nem difíceis, mas eu penso que é importante atender a essa reivindicação. Estas associações desempenham um papel de facto extraordinário. As associações, as instituições de solidariedade social, as associações que procuram a inclusão social, as associações que visam ajudar, apoiar aqueles que, deslocados da sua terra de natal ou descendentes de familiares com origem noutros países, que enfrentam condições difíceis de inclusão, de integração nas comunidades dos países que procuram, mesmo que sejam países com os quais existam laços de muitíssima afinidade. São associações que merecem, obviamente, todo o respeito, toda a consideração, todo o carinho, todo o cuidado. E por isso mesmo entendo que quando, por circunstâncias várias da vida, temos a oportunidade de desempenhar funções que devem ser exercidas no interesse público, temos que aproveitar as oportunidades que temos para não adiarmos decisões e procurarmos garantir soluções que, na prática, traduzem-se numa correspondência ao bem que é feito por essas instituições e por essas associações. Nesse o trabalho feito por esta associação há uns bons anos, não tenho dúvida nenhuma sobre o relevantíssimo interesse desse trabalho, a importância que representa para muitas pessoas, e por isso a minha resposta e a nossa resposta não pode deixar de ser positiva. Uma referência que é para não consumir os 10 minutos nestes temas mais ao lado daquele que sou suposto aqui falar um pouco, para saudar especialmente a Senhora Ministra. Isto do destino, quando já não temos 20 anos, depois traz-nos muitas oportunidades variadas. E há cerca de 25 anos eu assinei com o pai desta senhora,
Dr. David Hopfer de Almada, em outubro, exatamente, que é o mês em que estamos, de 1990, no Palácio da Ajuda, um acordo internacional muito falado em Portugal, e não só, que é o Acordo Ortográfico. O Dr. David Hopfer de Almada era ao tempo Ministro da Cultura, é um intelectual, um cidadão distintíssimo, brilhante, uma pessoa que muito me ajudou naquela altura. Naturalmente Portugal teve ali um papel com alguma responsabilidade dinamizadora na altura, e se houve pessoa que me apoiou dos vários governantes, dos vários países de expressão oficial portuguesa, entusiasta daquela solução, foi o Dr. David Hopfer de Almada. Pronto, como eu digo, já lá vão, neste caso, sim, 25 anos, éramos todos um pouco mais novos, alguns ainda não nascidos, estão nesta sala, mas não foi fácil, foi das decisões mais difíceis que tive de tomar enquanto governante, mas tomei em consciência e continuo convencido de que é a boa opção para Portugal. E Cabo Verde, como país muito nosso amigo que é, e nós muito amigos de Cabo Verde, tem um respeito absoluto, como é evidente, pela independência e soberania de cada um dos Estados, tem sabido estar presente em horas que são importantes para o futuro da comunidade dos povos de expressão oficial portuguesa. E não quero deixar de fazer esse sublinhar. Enquanto provedor da Santa Casa, e a propósito da inclusão social, o que devo dizer hoje aqui? Devo sublinhar a importância de trabalharmos em conjunto, de facto, nesta área da ação social, e nomeadamente numa área que é muito sensível para todos, por mais jovens que sejamos, que é a área do envelhecimento, o enquadramento do envelhecimento. Nós temos a mania de dizer, eu tenho a mania de dizer hoje aqui em Portugal, e que a doutora Rita Baladas, que é o meu braço direito e esquerdo neste domínio da ação social, a mania de dizer que temos que mudar o paradigma do envelhecimento. Em todas as sociedades contemporâneas nos choca ver o que acontece aos mais idosos quando chegam à fase da vida mais avançada. E nomeadamente nas sociedades mais industrializadas, nas sociedades que olharam demasiadamente para os bens materiais, esquecendo a dimensão humana, o tal petróleo, os tais recursos humanos de cada comunidade. As pessoas chegam a determinada fase da vida e são postergadas, são postas de lado. Só para dar um exemplo, e para procurar traduzir de modo mais concreto aquilo que pensamos e sentimos, eu não gosto hoje em dia de dar apoio a nenhum projeto da Santa Casa ou de outras instituições que venham pedir o suporte da Santa Casa, apoio no acolhimento que não seja numa base e num modelo intergeracional. E, portanto, em todos os países, ou com todas as comunidades, todas as instituições com que trabalhamos, fazemos questão de que assim seja. Recusamos os guetos geracionais, recusamos os lares ou centros de dia só da chamada terceira idade ou quarta idade. Queremos acentuar este vetor, e é importante para todos, à medida que se aproxima dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, a esperança média de vida aumentou hoje em dia. Muitas organizações internacionais trabalham hoje em dia, normalmente com os mais de 65 anos. Atualmente, com o aumento da esperança média de vida, as pessoas cada vez mais querem prolongar a sua vida útil, o seu tempo de trabalho. Continua a existir aquelas que preferem sempre aposentar-se cedo, aposentar-se tão depressa quanto possível, mas o que temos que criar as condições, não tanto por força dos encargos que caem em cima da Segurança Social, com aposentações, permitam-me dizer, prematuras, mas por respeito pela dignidade da pessoa humana, é criar condições para que o ser humano, cada indivíduo que tem um posto de trabalho, possa ter a compreensão de vida para poder dar o seu contributo até tão tarde quanto seja capaz. Eu, pela minha parte, continuo a pensar, e espero pensar sempre enquanto viver, que quero trabalhar sempre enquanto viver. Respeito a opinião daqueles que se querem afastar do trabalho ativo, chegados a determinada idade e receber a recompensa, nomeadamente das prestações sociais da parte do Estado. Mas o que a sociedade, ao fim e ao cabo, tem de fazer com todos é respeitar a condição humana, respeitar a dignidade de cada um e, no quadro das leis vigentes, as opções de cada um. Este conceito de intergeracionalidade é fundamental para nós, portanto, como digo. Outra área, a propósito de inclusão social,
que muito nos preocupa e trabalho que vamos procurando realizar é o do apoio, pronto, é compreensível que fazemos o apoio aos sem-abrigo. Fazemos muito em cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa e com outras instituições. Conseguimos desenvolver um trabalho de acolhimento em espaços, em novos espaços que alguns até inauguramos recentemente, como no Caixo de Dré, em que procuramos, ao fim e ao cabo, fazer isto mesmo que é o tema deste colóquio: incluir as pessoas, integrá-las no respeito pelas suas opções na vida da comunidade. Não procuramos, por exemplo, lidar com os sem-abrigo do modo que nos leva a pensar que nós queremos fazê-los regressar à vida que tinham anteriormente. Respeitamos aquelas que são as suas opções de organização de vida, mas por isso mesmo estamos hoje em dia, por exemplo, a criar espaços mais qualificados, quer na rua onde normalmente os sem-abrigo, por exemplo, passam as noites, ou outros espaços mais organizados em termos de edificação, para eles poderem ter condições mais inclusivas, mais dignas, mais salubres principalmente, mas também mais eficazes do ponto de vista da organização para aquele que é o seu dia-a-dia. Inclusão social, naturalmente, também na área do emprego. E, portanto, procurando receber muitas pessoas que nestes anos mais recentes de crise profunda em Portugal não tinham outra porta onde bater. E aí tentando fazer pouca ou nenhuma discriminação. A única que era feita muitas vezes é que resulta do limite dos recursos próprios da Santa Casa. Mas expandimos muito a nossa atividade. E em função da expansão da nossa atividade, acolhemos também novos elementos no nosso corpo de trabalho. Deixem-me dar um exemplo de uma área que alargamos, referindo ainda aos sem-abrigo. Temos um projeto de inclusão social que eu vos convido daqui a uns tempos a visitar, o da Mitra, na zona oriental desta cidade, uma zona que antes era absolutamente inacessível ao público. Deixem-me dizer, o Palácio, que é a residência do Presidente da Câmara, não é residência, nunca lá morou nenhum Presidente da Câmara. No século XIX pertencia ao Patriarcado de Lisboa, mas depois passou para a Câmara de Lisboa. Mas é onde o Presidente da Câmara dá as suas recepções, muitas vezes, é ali no Beato. Ao lado é onde é a Mitra, onde estavam pessoas que estavam lá há décadas, absolutamente excluídas, muitas delas, excluídas da vida em sociedade, foram lá parar um dia. E como já não tinham família, já não tinham trabalho, não tinham nada, ali ficaram. E hoje em dia, aquele espaço nos foi transmitido em definitiva a propriedade pela Câmara no protocolo assinado aqui há uns meses, há um ano, já lá estão mais que meses, mais que um ano, está a ser objeto de uma profunda reconversão à luz de princípios de inovação social. Lá funcionará a comunidade, funcionará um restaurante, eu não quero dizer social, porque hoje em dia falar só do social pode ter uma carga de algo exclusivo. Para as comunidades que lá vivam ou que lá visitam, estarão presentes os mais variados tipos de trabalho, de atividade individual ou comunitária, que já hoje é feita na Mitra, das pessoas que lá estão. Fazem trabalho manual, trabalho artesanal, têm a sua horta, trabalham, foram tratados do ponto de vista de saúde, foram renovadas as suas instalações e preparamos um grande projeto que permite abrir a Mitra 24 horas por dia ao público, com um investimento significativo de alguns milhões de euros. Mas para quê? Para tornar claro o quê? Que não há na cidade de Lisboa e na área que é de responsabilidade toda a Santa Casa, e muita também não é só em Lisboa, cada vez mais, não há espaços de exclusão, não há ninguém excluído, não há guetos geracionais, não há guetos de rendimento social. O que nós procuramos fazer é incluir. E vou terminar com uma tarefa que é muito grande para nós, sabemos que se põe em Cabo Verde de uma maneira diferente, mas que para nós é um enormíssimo desafio e por isso tivemos que investir e comprar o Hospital da Estrela e fazer o JUSO em Cascais. Porquê? Por causa das necessidades das pessoas que estão dependentes e já não podem ser tratadas em unidades hospitalares ou unidades de saúde
e que são devolvidas às suas famílias e as famílias não têm condições para tratar delas. E, portanto, é preciso que alguém dê os cuidados continuados, os cuidados paliativos, cuidados continuados de curta, média ou longa duração, para pessoas que estão dependentes fisicamente, independentemente da sua idade. E essa é das premências mais fortes que existem em relação a essa questão da inclusão social. Porquê? Porque essas pessoas são, de facto, excluídas do desenvolvimento das sociedades como elas existem hoje em dia. Porquê? Como o Serviço Nacional de Saúde em cada país, ou o Sistema Nacional de Saúde, não tem recursos ilimitados, a gestão que procura ser eficiente desse Sistema Nacional de Saúde diz o quê? Quando as pessoas já não estão clinicamente em estado que justifica a sua estada no hospital, tem de sair, tem de ter alta hospitalar. E o que é que isso exigiu à Santa Casa, nomeadamente neste último ano ou 2 anos? Um grande esforço, nomeadamente no apoio financeiro a lugares em lares privados, para além dos lares da Santa Casa. Nós, neste momento, a doutora Rita corrigir-me-á, mas por ano a verba anda nos 12 milhões de euros, 11 milhões e tal, 12 milhões de euros, e, portanto, é que a Santa Casa arca com a responsabilidade, para além dos seus lares, com o pagamento de lugares em lares, para além do apoio domiciliário que dá, apoio domiciliário simples ou integrado, e, portanto, com o apoio pessoal médico e de enfermagem, portanto, para fazermos face à situação dessas pessoas, na sua grande maioria, já de idade avançada, que estiveram doentes, não podem estar sozinhas, as famílias não têm meios para ficar com elas, e, portanto, nós temos que as receber e que as apoiar. Mas, mesmo a acabar, porque ligar a ação social à cultura, ou todas as áreas da sociedade à cultura, faz sempre bem, e até fica sempre bem, se me permitem. Na área da inclusão social houve um esforço grande que fizemos estes anos com os artistas portugueses, que muitos não tinham espetáculos. As câmaras municipais, por exemplo, tiveram que cancelar, a maior parte dessas iniciativas não tinham dinheiro, e chamar desde os mais antigos, os Antónios Calvários, os Artur Garcias, outros, até aos mais novos, o João Pedro Paes, outros de média idade, os Luís Represas, todos, fadistas, bailarinos, cantores, para quê? Para irem para os lares, da responsabilidade da Santa Casa, cantar, atuar, distrair, entreter as pessoas que lá estão, enquanto não temos lares construídos ou unidades sob este modelo intergeracional que vos falo. Portanto, na inclusão social, eu diria, a inclusão social é um trabalho que nós fazemos todos os dias, de manhã à noite, em praticamente todas as áreas. Até quando fazemos, como os jogos, os bilhetes do Euromilhões ou da Raspadinha, ou seja o que for, nas tabacarias, nos postos de mediadores, nas papelarias, estamos a pedir às pessoas que confiem em nós, apostem, porque os recursos são distribuídos pela Santa Casa. Já agora, só para aproveitar para esclarecer isso, vende-se hoje, este ano, se Deus quiser, cerca de 2.150 milhões de euros de jogo. Em 2010 vendíamos cerca de 1.500 milhões de euros. 2.150 milhões de euros. Para a Santa Casa ficam cerca de 27,8. Julgam 27,2 e 72,8 é distribuído por muitas entidades da saúde, do desporto, da proteção civil, do policiamento, as mais variadas áreas do Estado. E nós, com esses 27%, fazemos aquilo que sabem, embora às vezes não seja tão suficientemente divulgado. Também nesta área do património, Sr. Presidente, fazemos inclusão social, porque praticamos muitas rendas sociais, não é? E, portanto, mas também temos muita casa alugada às pessoas que podem, que têm rendimentos mais altos, e por isso as receitas das nossas rendas este ano subiram de 124%. Mas não queremos para isso contar com nenhum aumento a esta associação. E por isso faremos